Bom, o nosso resultado ainda não está satisfatório. A gente tem um overshoot e nossa fração de saída está demorando muito para estabilizar. Tá? Então, como a gente vai corrigir isso? Vamos imaginar o seguinte, vamos pegar um ponto, vamos pegar esse ponto aqui, e eu quero avaliar ele no gráfico do erro. Então, deixa eu fazer um gráfico do erro aqui. Desculpe pela minha reta. E o gráfico do erro seria mais ou menos o inverso, lembrando que ele é a distância entre o ponto que a gente está e o set point. Então ele seria mais ou menos o inverso do que a gente está vendo ali. Então seria mais ou menos isso aqui, tá? Vamos pegar esse ponto. É o mesmo ponto que a gente está avaliando aqui, ó. E eu quero ver agora a inclinação desse ponto, tá? Reparem que quando a gente se aproxima do set point, a inclinação diminui, tá? É melhor ver nesse gráfico aqui, ó. Por exemplo, nessa região próxima do set point, a gente tem uma inclinação menor do que a inclinação aqui no começo, tá? Então a gente sabe que a inclinação é menor quando ele está mais longe do set point. Então, se a gente calcular a inclinação com o tempo, que é na verdade a derivada do erro, a gente vai saber quando ele está se aproximando do nosso set point. Então, mais ou menos estamos prevendo quando ele vai chegar ao set point, tá? E poderemos atuar conforme esse valor aqui. Então está aqui o nosso controle integrativo, derivativo e proporcional, né? Lembrando que essa é a parte proporcional, integrativa e derivativa, tá? E ele é muito semelhante com o controle integrativo. Tem essa constante aqui, ó. Essa constante só vai dizer qual o grau de influência que estamos dando para o nosso controle derivativo, tá? Então, por exemplo, se a gente aumentar o valor dessa constante, a gente está aumentando a influência do controle derivativo. E o inverso também é verdadeiro, tá? Se a gente diminuir esse valor, a gente diminui a influência do controle derivativo. Então, lembrando que a gente vai ter, por exemplo, se o valor de tal D for alto, o que ele vai fazer é ter uma ação mais efetiva. Então, está aqui o nosso set point, e ele vai atuar antes, aqui, ó, tentar corrigir antes o valor do nosso erro. Tá? Se o θD for menor, esse controle vai demorar mais. Então, por exemplo, vai chegar quase no set point e vai começar a corrigir. Tá? Então, vamos aplicar esse controle. Vamos aplicar o controle derivativo. Estou aplicando todos, o proporcional, integrativo e derivativo, e vamos ver o que acontece. Então, aí vocês estão vendo ele atuando. E o que eu quero que vocês reparem é quando ele chegar mais ou menos aqui, ó, nessa região aqui, diferente dos outros controles, ele vai começar a atuar antes, tá? Porque ele vai ver a inclinação e vai começar a atuar antes de chegar no set point. Olha lá, mais ou menos agora. Olha lá, ele está atuando antes de chegar no set point. Então ele previu que ele vai chegar no set point pela inclinação e já começou a corrigir nossa vazão de entrada. Tá? Mais ou menos isso, essa é a função do controle derivativo. Tá aí o resultado, beleza. Agora o que eu estou mostrando para vocês é a atuação, é a representação do controle derivativo. Lembrando que ele é a inclinação do erro, tá? Por isso que está ao contrário do gráfico que a gente está vendo. Não é essa inclinação, é a inclinação do erro, tá? Então a gente vê quando ele vai se aproximando do nosso set point, a inclinação vai diminuindo e o valor do controle derivativo vai diminuindo também, tá?
Essa é mais ou menos a representação, como a gente pode visualizar o controle derivativo. E quando ele chega no set point, praticamente estável, quando ele estabilizar aqui, quer dizer que a inclinação é zero, praticamente zero, né? Ele está zerando a inclinação agora.